Nós temos, na Bíblia nós temos pessoas que Deus gosta de andar com a gente. E na Bíblia tudo começou assim, né? Adão andando com Deus, uma caminhada interrompida, mas ele começou a andar com Deus. Depois a gente tem Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Só que agora é a tua vez. Você olha assim, você fala assim, não, isso aí, tá bom, foi Adão, que lindo, Enoque foi levado. Mas você, esse chamado para andar com Deus é para você. E talvez você diga assim, mas eu já ando com Deus. E eu vou provar para você que às vezes você está só perto dele, você não está andando com ele. Gostaria que você abrisse em Êxodo 33, porque eu não vou ler de imediato Êxodo 33. Eu preciso te explicar o porquê que eu pedi para você abrir em Êxodo 33. Moisés foi um homem que ele começou a trajetória dele, foi uma trajetória que meio que falida. Porque você recebe um chamado de Deus, entende que tem um chamado de Deus, e de repente tudo começa a dar errado. Foi assim com Moisés. Ele entendeu que ele tinha a unção para libertar, de libertador, mas tudo deu errado. É como que se a vida dele tivesse ido ladeira abaixo. Isso acontece muitas vezes, né? E quando ele foi parar lá no deserto, e é a hora que ele já tinha uma idade, quando ele foi parar lá no deserto. No deserto, Moisés estava andando com Deus. Quando ele ficou ali pastoreando, não estou falando de Moisés no deserto, liderando o povo. Eu estou falando de um Moisés falido. Porque nós estamos a caminho de Pentecostes e nós precisamos preparar o nosso coração para receber o que Deus quer derramar sobre nós. Você está com essa expectativa? O que Deus tem para derramar sobre nós? O que Ele tem de mais precioso, que é Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus. Uma capacitação para você ser eficiente nesses dias que nós estamos vivendo. Uma capacitação para você ter unção quando você ora. Sabe, não é simplesmente uma oração, é uma oração poderosa, cheia de poder de Deus. E quando você dorme, alguns terem sonho, outros interpretações, outros visões, os dons que nos equipam, é isso que Ele quer, uma igreja equipada com o Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá. Mas aqui a gente está em Moisés. E Moisés, ele foi para o deserto e ali ele falou, bom, não aconteceu comigo. E eu vou ficar aqui no deserto. Esse é o meu fim de vida. Por um momento eu achei que eu ia ser usado por Deus, mas eu errei. E Deus não vai mais me usar. Então ele aprendeu a fazer algo novo. Moisés, ele sabia tudo, menos pastorear ovelhas. E ali ele começou a pastorear ovelhas, e não foi pouco tempo, foram 40 anos. Se você acha que promessas adiadas, às vezes, quando demora 1 ano, 2 anos, é muita coisa para você, imagina Moisés. Moisés já tinha aposentado essa promessa. Não, essa promessa nunca mais vai acontecer comigo. Deu tempo dele ficar especialista em cuidar de ovelhas. E ele já não tinha mais expectativas. Mas sabe o que eu amo? É ler na palavra como tem um Deus que busca a gente. Você busca Deus, mas o interessante é que Ele busca a gente com mais intensidade do que a gente busca Ele. Ele foi buscar Moisés lá no meio do deserto. Ele estava ali na sarça, esperando Moisés passar. Quanto tempo o Senhor estava ali na sarça? Não sei. Eu só sei que quando Moisés passou, a sarça já estava ardendo. E sabe por que a sarça estava ardendo? Porque o Senhor estava na sarça. E eu quero te dizer que o teu coração hoje tem que sair daqui incendiado. Não tem jeito, você não tem escolha, porque o Senhor vai descer sobre o teu coração do mesmo jeito que Ele desceu na sarça. Ele quer incendiar o teu coração. Ele tem um encontro. Lembra que eu sempre falo para vocês, a única música que eu conhecia quando eu me converti era 2, né? Uma que era do Sangue de Jesus, que era um corinho curtinho, e a outra, porque como tinha poucas músicas naquele tempo, vocês não sabem o privilégio que vocês têm hoje. É Deus dando tantas músicas. Era só as mesmas músicas, porque eu não nasci numa igreja tradicional.
poucos hinos a gente cantava, eram mais corinhos. Eu já nasci numa igreja do avivamento. E ali os corinhos eram sempre os mesmos, não tinha novos. E sempre começava com o mesmo, que Deus tinha um encontro. Vocês já cantaram aqui algumas vezes, né? Eu tenho um encontro marcado com Deus. E essa música me marcou. Me marcou porque eu ficava assim, peraí, é verdade. Eu tenho um encontro marcado com Deus. Deus marcou um encontro comigo. Eu sou vista por Deus. E eu me sentia importante. Só quando começava a tocar essa música, eu já me sentia importante. Moisés, ele não entendeu que a sarça era uma visitação para ele. E quando ele chegou perto da sarça e o Senhor começou a falar com Moisés, Moisés estava andando com Deus ou Moisés estava andando com as suas dores? Moisés estava andando com decepção, com frustração, com tristeza. Moisés estava andando em solidão. Ele estava andando com tudo, menos com Deus. Mas naquele momento, era uma escolha. Moisés, eu estou te visitando, porque a partir de hoje, a sua caminhada vai ser diferente. Agora você não vai andar à frente, você não vai andar para trás, você vai andar do meu lado. De mãos dadas, nós vamos entrar no Egito. E através de você haverá libertação, salvação. Moisés, você vai ter tanto poder sobre você. Deus falou isso? Não, mas Moisés foi experimentando. Deus falou que queria Moisés no Egito. Deus só falou para você que ele queria você aqui no culto. Mas o que ele vai fazer com você no culto, ele não te contou. E eu estou te contando toda uma parte. Você sabe o que os magos do Egito falaram quando olharam para Moisés? Lá no meio já das pragas do Egito, sabe o que eles falaram? Não dá mais para competir com Moisés. Olha, tudo que até aqui a gente imitou o que Moisés fazia, mas sobre a vida de Moisés está o dedo de Deus. E eu quero declarar que sobre a tua vida está o dedo de Deus. As trevas reconhecem. Quando ele ora, é o dedo de Deus sobre a vida dele. Quando ele profetiza, é o dedo de Deus sobre a vida dele. E você não está vendo, mas o diabo está vendo. Eu quero que você entenda que quando você anda com Deus, o dedo de Deus, e o que o dedo de Deus fazia na vida de Moisés? Sinais, prodígios e maravilhas. Moisés levantava a mão e falava, olha, Deus disse que vai ter piolho, e tinha piolho, mas por quê? Porque era o dedo de Deus sobre a vida de Moisés. Aí você levanta a mão e você diz, Senhor, abençoa o meu filho, e o que acontece? É o dedo de Deus sobre a sua vida, e o teu filho vai ser abençoado. Mas ele quer te desestimular, porque você acha que parece que nada está acontecendo. Moisés, ele não se sentiu, peraí, deixa eu ver, alguma coisa mudou? Depois que eu tive um encontro com a sarça, eu continuo com as mesmas roupas. Eu moro na mesma tenda. Eu ainda tenho o mesmo sogro, a mesma família. Eu ainda estou aqui no meio do deserto. Eu não estou no palácio. Eu quero te dar uma notícia. Deus não estava ali para levantar um príncipe, porque Moisés já tinha sido príncipe do Egito. Deus não estava ali para levantar um príncipe. Aquele príncipe morreu. Aquele príncipe Deus não queria. Deus estava ali para levantar um libertador, e esse é o teu chamado. Você é um libertador nesta geração. Você tem uma palavra de fogo nos teus lábios, que vai libertar todos os cativos, que vai libertar cativos espirituais, pessoas que estão cativas, têm cativeiro mental. As pessoas estão esperando você orar com poder e com glória, mas para isso você precisa ter uma visitação. Moisés teve uma visitação. Essa visitação foi no lugar menos provável. Ah, não, eu preciso estar em um lugar mais suntuoso. Não, foi no meio do nada, no meio do deserto, no seu ambiente ali de trabalho, porque o trabalho de Moisés era pastorear ovelhas. Era no monte por onde ele passava todos os dias. Deus está te visitando na igreja que você vem todas as semanas, num ambiente em que você está familiarizado, você conhece ali
liturgia, vamos dizer assim. Eu não gosto muito do nome, porque liturgia, mas é o nome. A liturgia tem o início, tem o louvor, tem o dízimo e oferta, depois tem mais louvor, depois tem a palavra. Mas aonde é que está você com Deus nessa caminhada? Isso é uma caminhada. Aonde que você está? Você está deixando o teu coração ser tocado por Deus? Moisés, ele podia dizer, eu vou passar, porque isso é meio estranho, mas eu estou sem tempo. Isso é meio estranho, mas eu acho que eu estou vendo coisa. Não, isso é bonito. E eu quero chegar perto, porque eu quero chegar perto da glória de Deus. Eu quero chegar perto daquilo que é bonito. Eu quero chegar perto Sabe, o céu é lindo. E o céu desce por amor a você. Nós temos hoje o céu aqui, está baixinho, baixinho. O céu desceu. Você sabe que Deus habita no meio dos louvores. Então, se Deus habita no meio dos louvores, o trono de Deus baixou. E quando ele baixou, você sentiu o impacto. Sentiu ou não sentiu? Você sentiu o impacto quando o trono baixou. Agora, você acha que o trono se levantou? Não, o trono de Deus está aqui. E se o trono de Deus está aqui, Deus está aqui. E se Deus está aqui, é a glória dele que está aqui. E se a glória dele está aqui, eu quero sair daqui igual Moisés. Incendiado igual Moisés. É para voltar para o Egito? Vou voltar. Olha, eu saí de lá fugido, mas agora você vai voltar para lá como libertador. E ele acreditou e ele foi. Agora, a trajetória de Moisés com Deus, é isso que eu pedi, por isso eu não esqueci não. Eu pedi para você abrir Êxodo, capítulo 33, e veja o que aconteceu com a vida desse homem, que depois que reconheceram, ele entrou no Egito, o dedo de Deus está sobre a vida dele. Agora, olha o que aconteceu no versículo 9 de Êxodo 33. Assim Moisés entrava e quando ele entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. E quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, como que Deus falava com Moisés? Face a face, como quem fala com quem? Com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia para auxiliar, não se afastava da tenda. Claro, Josué não era bobo, né? Josué queria estar onde que estava a glória de Deus. Eu quero o que Moisés tem, eu quero para mim também. O povo se conformava em ficar em frente à sua tenda. Eu garanto que eu ia ser igual a Josué. Em frente à minha tenda, eu quero ficar em frente à tenda onde tudo está acontecendo. Eu quero grudar em Moisés porque eu quero aprender qual é o caminho da glória de Deus. Agora, aí você fala, mas isso é com Moisés. Peraí, Jesus falou o que para você? Não vos chamos mais de servos, mas de amigos. Aí Jesus, ele te deu a dica. Eu sou teu amigo. Eu quero falar com você face a face, como um amigo. Eu não estou aqui, sabe? Eu não quero um ritual. Eu não quero distância. Eu não quero que você fale comigo, ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Você até pode orar desse jeito, mas você precisa entender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus da Naira, é o Deus do Paulo, é o Deus do João. Então fala. Agora, vamos falar Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Agora fala o teu nome, porque eu vou falar o meu. Deus da Naira. É o meu Deus. Eu quero viver o que Moisés viveu. Eu quero viver esse nível de glória. Que intimidade é essa? Todo mundo via. É isso que está faltando na nossa vida. Eu vou te dizer. Você sabe por que o evangelho está fraco? Porque está faltando as pessoas verem o que Josué viu. Não era uma visão única. Não foi só Josué. Você viu que todo mundo que via Moisés falava, Moisés está indo para a tenda de um jeito. Agora, quando Moisés entra na tenda, algo acontece. E quando Moisés sai da tenda, Moisés é outro. Moisés sai cheio da glória. Todo mundo via. As pessoas precisam ver que quando você sai do culto, você sai diferente. Se você sair daqui murmurando, reclamando, brigando, é porque você não foi visitado pela glória de Deus. E o Senhor quer te visitar hoje. O Senhor quer fazer o que ele fez, uma revolução na vida de Moisés. Moisés ia ser o libertador, mas ele tinha tantas prisões no seu interior.
interior, prisões emocionais, prisões espirituais. Ele tinha todo nível de prisão. Mas o Senhor, sabe, aquele encontro na sarça foi um divisor de águas. Foi um reinício, foi uma restauração, foi um recomeço. E nós estamos em dias espetaculares. Jesus andou 40 dias para tentar, e sabe, já falei de várias hipóteses. Por que Jesus andou 40 dias depois que ele ressuscitou? Eu já levantei a hipótese número 1 para vocês, que eu creio que foi terminar o que ele começou e em 3 anos ele deu um intensivão de emoções durante aqueles 40 dias. Mas está escrito na palavra que ele falava do reino. Então, a expectativa, por que eles se movimentaram para ficar 10 dias buscando em oração, sem se afastarem de Jerusalém? Porque durante 40 dias Jesus ficou incendiando. Eu creio. Essas dúvidas eu tiro quando eu chegar lá. Mas eu creio que todo dia Jesus falava para eles: gente, está chegando Pentecoste. Gente, vai descer o poder sobre vocês. Gente, é a glória que vai visitar a vida de vocês. Vocês nunca mais vão ser o mesmo. Nunca mais. Vai ser um Pentecoste sustentável. Não vai ser um dia. Não vai ser um culto. Vão ser todos os cultos. Você já pensou, gente, chegar no nível que eu vou falar para vocês assim: acabou o culto, tem que ir embora, vai para casa, tem que desligar a luz. Você já pensou eu chegar nesse nível de você não olhar para o relógio? De você estar tão mergulhado em Deus que você não viu a hora passar? É esse nível que Deus vai levar a gente. Se você não crê, eu creio. Sabe o nível que eu quero? É o nível de entrar nessa rampa. Pessoas que passam aqui na rua, subir porque são atraídas por Deus. A gente está pregando, a pessoa vem aqui sem apelo. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Gente, isso já aconteceu tantas vezes, avivamento. Desde Atos 2, continua acontecendo quando tem um povo que crê, um povo que deseja e um povo que busca. Você precisa buscar. Você tem 7 dias até Pentecostes. Não, eu tenho falado em todos os grupos em que eu estou: não crie expectativa com a pregação, não crie expectativa com o louvor, crie expectativa do teu encontro com Deus. Mesmo que a pregação não funcione, mesmo que o louvor não funcione, o teu encontro com Deus, esse funciona. Moisés precisou de alguma coisa. Ele precisou de alguém fazer a melhor pregação do mundo para ele ter um encontro com Deus. Ele precisou do melhor música, da melhor afinação. Ele precisou do melhor ambiente para que algo acontecesse na vida dele. A vida dele mudou porque ele abriu o coração para o sobrenatural. E o sobrenatural está aqui. É Deus, o sobrenatural é Deus. Nós fomos preparados. Sabe essa sede que você tem quando você não é convertido? Você vai buscar essa sede em vidente, em cartomante. Por quê? Porque o homem tem essa sede pelo sobrenatural. Então você vai tentar preencher de alguma forma, porque você não conhece o caminho. Mas depois que você conhece o caminho, eu fico impactada, porque parece que as pessoas se acomodam. Essa semana, para mim, eu acho que foi a melhor semana da minha vida. Ninguém viu o meu rosto. E aí eu não pude cumprir nenhum tipo de compromisso fora o que eu vou falar que eu fiz, o que eu fiz e o que encheu o meu coração. Essa semana eu fiquei mergulhada, eu e Deus, só preparando, porque eu estou indo para o Japão, e a nossa igreja lá no Japão, eles são desafiadores. Eles me deram temas, 7 temas, para eu desenvolver pregação, congresso, tem congresso de tudo. Tenho conferência de mulheres, congresso da igreja toda, culto disso, culto daquilo outro. Eu falei: Deus, eu não sou capaz de tudo isso. Eu vou precisar mergulhar em Ti, porque tem um povo avivado lá no Japão, gente. Tem um povo ansioso lá no Japão. Eles estão assim, igual passarinho de boca aberta, esperando alimento. É o que eu estava te falando. Aí o Cláudio falou: eu vi o culto hoje, que mover. E aí eu fiquei de manhã, de tarde e de noite, preparando, eu e Deus, mergulhado em Deus. Deus, o que o Senhor quer? Deus, me mostra o caminho. Porque não é a palavra que é para o povo brasileiro, é outra coisa. Tem
misericórdia de mim. E eu achei que eu não ia dar conta, porque junto com isso tinha também outras conferências para preparar deles, né? Tudo lá no Japão, outras que são assim fora da igreja. Eu falei, Senhor, eu não vou ser capaz. Mas quando Deus te visita, aí Deus começou a visitar. Aí Deus começou a falar comigo. E eu comecei a incendiar. Falei, Deus, se eles não incendiaram, eu já incendiei aqui. Eu já estou recebendo aqui. Aí o Jonas, eu falei, Jonas, lê o que Deus me deu. Aí quando o Jonas foi ler, ele falou, de onde você tirou isso? Foi você mesmo que escreveu? Falei, não, estou falando sério, é desse tempinho aqui. Deus me deu, não fui eu não, Deus me deu. Então eu estou tão incendiada, mas é uma coisa entre eu e ele, não adianta, eu não consigo transmitir isso para você. Tem que ser você e ele. Você tem que falar, Deus, eu quero isso para mim. Eu quero esse incêndio santo. Eu quero um encontro hoje, não é semana que vem, eu quero hoje. Eu quero hoje, eu quero semana que vem, eu quero todos os dias, eu quero amanhã lá na minha casa. Olha, Moisés não estava no culto. Moisés, ele era todos os dias, ele entrava na tenda do encontro. É lá na tua casa que você vai entrar nessa tenda do encontro. Mas só para eu não te mostrar só o Antigo Testamento, eu quero te mostrar uma dupla infalível. Essa dupla é incrível, Atos 4. Amo essa dupla. É água e vinho, são totalmente diferentes, mas o poder explosivo está sobre esses homens. Em Atos capítulo 3, eu pedi Atos 4, só estou ambientando vocês. Em Atos capítulo 3, essa dupla que é Pedro e João, eles já tinham passado por Pentecostes, eles já tinham recebido tudo e mais um pouco. Cada um deles recebeu uma brasa, mas não é uma brasa, a brasa não acabou, a brasa era todo dia, porque eles tinham lenha. É a música. Eu tenho lenha, Senhor. E o que era lenha? Era, sabe, a minha carne, consome a minha carne. Senhor, eu tenho a minha adoração, é a lenha. A minha oração é a lenha. A minha carne, eu não quero minha carne atrapalhando, é a lenha. E esses homens entregavam a lenha todo dia. E tinha fogo todo dia na cabeça desses homens. Então, essa dupla especificamente, eles foram, sabe o quê? Queimar lenha lá na igreja. Eles foram no templo. E quando está escrito que eles foram 9 horas da manhã orar. Eles não saíram, ó, nós somos o máximo, né? Pedro, você é fantástico, Pedro. Eu também sou maravilhoso, né? Um falando do outro, a gente vai lá e vamos fazer um show, um espetáculo, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. Não, um olhou para o outro e falou, vamos para a tenda do encontro? Vamos. Igualzinho Moisés, a receita é a mesma. Vamos para a tenda do encontro? Vamos. 9 horas da manhã eles foram para o templo orar. Viram um paralítico ali. E aí aquele paralítico, você conhece. Aquele paralítico, ele não tinha expectativa zero. Aquele paralítico queria comida. Ele queria o almoço. E aí eram 9 horas da manhã, ele queria o almoço. Então, ele estava ali para receber moedas. E, de repente, Pedro falou, eu estou falido. Pedro falou, eu e João, nós estamos falidos. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos... O que temos... Gente, ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem alegria, você não vai fazer ninguém alegre. Se você não tem amor, você não vai conseguir amar ninguém. Se você não tem amor próprio, se você não tem amor a Deus, você não vai conseguir amar ninguém. Se você não tem incêndio santo, você é um frio. Você não tem poder, você não tem glória, você não tem vida com Deus. Você tem aparência de que tem vida, tem, sabe, aparência de que está vivo, mas está morto. Sabe aquela brincadeira morto-vivo? Parece que os crentes de hoje, eles ficam brincando de morto-vivo. Aí chega um no outro e fala assim, morto? Como é que fala morto? Quem já brincou de morto-vivo? Eu não sei, aqui no Rio é assim que fala? Hã? Não consigo falar um. É igual, é igual. Então, porque lá em São Paulo é porque tem umas brincadeiras aqui que vocês mudam o nome, são vocês, né? Na minha terra é pebolim e para vocês aqui é totó, né? Então, essas coisas assim, na minha terra é de um jeito, aqui é outra. Então, eu brincava muito com morto-vivo, a gente corre, pega com quem está à vez, né? Aí morto, a pessoa tem que ficar paralisada até um vir lá, chegar e
deixar ele vivo, né? E parece que assim, o que mais se brinca na igreja é morto. Aí fala mal de alguém, está matando o outro, porque o outro está ouvindo, matou o outro. Aí vai para o outro, morto, já deixou um morto, aí eu vou matar outro. Aí ele critica um líder, critica uma igreja, ou ele fala, nada está acontecendo na minha vida, só tem essas palavras. Ele está brincando, sabe, parece que é uma igreja que fica brincando de morto-vivo, mas aqui não tem morto, aqui só tem vivo, em nome de Jesus. E quando você tocar no outro, você vai dizer, vivo, em nome de Jesus. Pode tocar, já vi alguns tocando, pode dizer, está vivo em nome de Jesus, incendiado em nome de Jesus, vivo e incendiado, queimando. Entrega a tua lenha hoje, incendeia. Então, gostei. Aí chega Pedro e João e, cara, a gente está, sabe, meio que falido, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta em nome de Jesus, oh Senhor. Eu quero que chegue este momento, e esse momento chegou agora. Eu sinto uma atmosfera que mudou sobre a igreja. Eu sinto o céu aberto sobre a igreja. E você está preparado para receber essa unção. Deus está preparado para visitar a gente. E Ele só precisa dessa sua expectativa para te tocar. E é o primeiro que vai brincar com a gente, uma brincadeira santa, e vai tocar em todos nós e dizer, vivos! Porque Jesus ressuscitou e nós estamos vivos. Já pensou se Pedro e Tiago chegam lá para o paralítico e falam, cara, você não sabe, esse povo é ruim de dar dízimo e oferta. Estamos falidos por culpa do povo. Olha. Ia deixar o outro morto, eles iam entrar morto e nada acontecia, mas eles deixaram o paralítico vivo, o paralítico deu um pulo, saltou, todo mundo viu, aí os que estavam mortos se incomodaram e levaram Pedro e João presos, e ali levaram até o Sinédrio, é o que eu quero ler com vocês, Atos capítulo 4, no versículo 8, primeiro no versículo 8, sabe por que Pedro e João incomodaram? Olha o que está escrito, leia alto comigo, como é que estava Pedro? Então Pedro, cheio de quê? Então vamos ler de novo, então Pedro, cheio do Espírito Santo. Mas agora põe o teu nome. Então a Naira, cheia do Espírito Santo. Não leia a Bíblia deixando lá para Pedro. Essa bênção é para mim. Essa bênção é para você. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, para quem os prendeu, disse assim, estou entendendo por que vocês estão nervosos. Aí ele disse, olha, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem foi curado diante dos senhores. Ele falou, parecia uma palavra qualquer, mas como ele estava cheio do Espírito Santo, produziu um impacto diante de 70 autoridades. O Sinédrio eram 70 homens que conheciam a Bíblia de ponta a ponta, que conheciam todas as leis, que eram homens que andavam em santidade. Mas eles eram mortos, eles eram vazios, eles não tinham expectativa de receber algo. E quando eles viram Pedro cheio do Espírito Santo, olha, continua lendo Atos capítulo 13, no versículo 13. Vendo a coragem. Vendo o que, gente? Vendo a coragem. Fala de novo. Vendo a
coragem. Sabe, coragem é a autoridade. A autoridade daqueles 2 pescadores. Eu não estou falando que aqui Deus usa mesmo, foi para confundi-los. Não foi Mateus, que era um pouco mais culto. Não foi nenhum outro discípulo que tinha um grau maior de cultura. Não foram os 2 mesmo broncos mesmo. Aqueles pescadores simples e cheios do Espírito Santo e de coragem. E vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando que as pessoas vão começar a olhar para você e ver que você esteve com Jesus? Estes homens, essas 70 autoridades falaram, eles são simples. Sabe o que eles viram? Eu falo para o Jonas, parece que essa geração é uma geração de ostentação. Eu tenho tanta saudade do evangelho simples. Eu tenho aqueles memes, né, de como que era o pastor antigamente. Aí põe aquelas imagens, né, do pastor de terno, de gravata, com uma calça pescando, e aí depois põe agora um pastor moderno. Aí põe ele todo assim, sabe, com as bochechas desse tamanho de harmonização, aí coloca aquelas calças a vácuo e coloca aquelas coisas assim, mas aí eu fico olhando e falo, gente, mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Eu queria que as pessoas vissem não o cinto, não a roupa, mas vissem que são homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que têm autoridade. E você é essa pessoa que Deus está procurando. Deus quer que as pessoas olhem para você e te vejam cheios do Espírito Santo, de autoridade, de coragem, fluindo através da sua vida, sinais, prodígios e maravilhas. Qual foi a palavra que eles usaram? Não tenho nada, realmente, eles andaram com Jesus. Agora, eu pergunto para vocês, o que é andar com Jesus? Eu posso andar à frente de Jesus quando eu ando preocupado. Quando eu ando preocupado, eu vou ficar cansado. Eu ando na frente de Jesus. Ei, vem aqui. Eu estou aqui de mão dada. Confia em mim. Eu continuo sendo o mesmo. Eu sou o teu Deus que vai te ajudar. Agora eu posso andar para trás. Quando eu fico agarrado na tristeza, na frustração, aí não vai acontecer nada. Sai do teu passado. Quem hoje quer acertar o passo com Jesus? Você não pode andar na frente. Você não pode andar atrás. E você não pode ficar também paralisado pelo pecado. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia em que você confessa pecado e se liberta. Hoje é dia de você falar, eu preciso estar alvo como a neve. Para Pentecostes acontecer, eles precisaram, o povo lá em Êxodo 19, precisaram se preparar 3 dias. As vestes precisavam estar preparadas. Eles precisavam estar preparados. Mas aqui todos disseram, Pedro e João andaram com Jesus. Pedro e João, eles não eram perfeitos. Eles eram como nós. Você sabe dos erros de Pedro. Pedro andou na frente de Jesus. Pedro andou atrás de Jesus. Mas Pedro se arrependeu e falou, Jesus, agora eu quero andar contigo de mão dada. Eu não largo a tua mão. Por isso que a sombra de Pedro curava. Porque ele andava de mãos dadas com Jesus. Sabe, tem uma música da Cassiane. Queria já chamar aqui o louvor. Tem uma música da Cassiane, como é que é? Nos passos de Jesus. Vou seguir. Essa música a gente cantava quando a igreja era lá no início. Quem conhece essa música? Então eu quero que você fique em pé agora, porque nós vamos cantar. Se você tem coragem, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e continua em Atos capítulo 4, no versículo 13. Antes de você cantar. Vendo a coragem de Pedro e João, e eu quero que você diga, Senhor, eu quero estar aqui. Eu não quero deixar isso só com Pedro e João. Eu quero que as pessoas vejam, Senhor, que eu ando contigo. Eu quero começar hoje a andar contigo. Então, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Perceberam?
nada podiam dizer contra eles. Sabe por que não podiam fazer nada contra eles? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Andar com Jesus, lá no deserto, eles andavam com a nuvem de glória. Lembra? A nuvem de glória. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Vocês acham que eles queriam parar? Às vezes Deus fala, para. E aí nada acontece. Aí você fala, Jesus, mas o Senhor parou de andar comigo? Não. Olha, quando eu falo para e confia em mim. Eu estou preparando um caminho lá na frente. Pode não estar acontecendo nada agora nos teus olhos naturais. Mas eu estou trabalhando. É esse nível de confiança que Deus está te levando hoje. Se nada acontece, está tudo acontecendo. Você tem que falar para a tua mente, para as tuas emoções. Se nada está acontecendo, tudo está acontecendo no reino espiritual. Porque eu tenho um Deus que controla a minha vida. Sabe, muitas vezes Deus falava para eles, levanta. Está escrito isso. E a nuvem andava à noite. Aí você fala, Jesus, como é que eu vou andar à noite? Eu estou chorando, eu tenho que andar? É crueldade. Quantas vezes eu já falei para Jesus? Sério mesmo, Jesus? Meu coração está rasgado, eu tenho que andar? Meu coração está doendo, eu tenho que pregar? E ele fala, anda. Anda que eu sou contigo. Enquanto você anda, eu te curo. Enquanto você anda, eu faço sinais, prodigios e maravilhas. Quantas vezes subi nesse púlpito, coração chorando por dentro, mas com a fé, a esperança, sabendo que andando com Jesus tudo acontece. Nunca ele me decepcionou. Ele transformou todas as vezes o meu choro em alegria. Todas as vezes que ele me parava e dizia, eu dizia nada está acontecendo. Daqui a pouquinho eu via que tudo estava acontecendo. Eu fui obrigada a, o que eu vou falar para vocês? No sábado de manhã eu tive a experiência, uma das mais fortes. Eu falei, Deus, Senhor, eu estou precisando do teu socorro. Era numa área aqui para a igreja, numa área material aqui para a igreja. E eu falei para a Raquel, que estava lá em casa, e para o Jonas. Eu falei, eu orei hoje de manhã. Olha, vocês precisam ver o que eu recebi no meu telefone. Não era meio-dia e a resposta já estava no meu telefone. Eu vou contar, um dia eu conto para vocês. Mas eu só quero que você agora abra o seu coração e saiba que o Senhor quer que você ande com Ele hoje. Porque você tem 7 dias que te separa de Pentecostes. Mas Pentecostes começa hoje. Hoje é dia de ceia, dia de milagre, dia de ajuste de passos. Então agora levanta a tua mão e começa a adorar. Fala, Senhor, eu quero. Quem quer andar com Jesus, levanta a mão. Quem quer ajustar os passos com Jesus, levanta a mão. Eu não quero estar adiantado nem atrasado. Eu quero andar contigo, Senhor, em nome de Jesus.